Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Devemos sentar, por gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, rasgai o coração e não as vestes, nos diz a primeira leitura de hoje da profecia de Joel. Olharmos aquilo que nós temos de dentro de nós, rasgando o nosso coração, sendo transparente diante de Deus nosso Senhor. Sendo diante do Senhor aqueles que se colocam como reconhecimento de suas culpas e os seus erros no transcorrer da caminhada. Aqueles que procuram, no adentrar esse mistério de Deus da reconciliação, reconhecer as suas faltas, reconhecer as suas dificuldades, reconhecer as suas mazelas no transcorrer da vida. Como nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje, no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. Estarmos diante de Deus é termos a certeza de um Deus que na reconciliação com cada um de nós, o Senhor nos purifica, o Senhor nos dá vida nova. Somos pó e ao pó retornaremos. Papa Leão disse na homilia hoje de manhã que nós devemos deixar com que o pó caído seja reerguido, não que o pó fique aonde está, mas que o pó seja reconstituído com o sentido da vida que Deus proporciona a cada um de nós. O pó. Não somos nada, nos tornaremos nada diante do conceito da vida. Padre Antônio Vieira, quando falava nesse contexto na quarta-feira de cinzas, ele dizia: se lembra o pó levantado, que há de ser o pó caído. Levanta-se o pó com o vento da vida, através dos nossos pecados, e muito mais, com o vento dos desejos. Mas lembre-se o pó, que o vento dos desejos não pode durar mais que o tempo da vida, e que pode durar muito menos, porque é mais inconstante. O vento da vida, porque mais que cresça, nunca pode chegar a ser bonança. O vento dos desejos, se cresce, pode chegar a ser tempestade, e tão grande tempestade que se afogue nela o mesmo vento da vida. Se perde o homem dentro dos próprios desejos, das suas próprias ambições, dos seus próprios erros da vida. Pó levantado, lembra-te outra vez que há de ser pó caído,
e que tudo há de cair e ser pó contigo. Nós temos que ter o cuidado para, no transcorrer da nossa vida, não nos transformarmos no nada, sermos eternamente um nada. Pessoas que levantam o pó do pecado, pessoas que vivem momentos apenas que são inconstantes da vida, mas não procuram a constância em Deus, não procuram o amor de Deus, não procuram adentrar nessa beleza infinita que Deus propõe a cada um de nós no transcorrer da nossa vida. Como nos diz Joel, se nós voltamos para Deus, Deus nos perdoa. Deus restabelece em cada um de nós aquilo que nós perdemos na nossa essência como o pó da terra. Deus restabelece em nós, pelo seu amor, através da sua misericórdia, aquilo que nós somos e que nós trazemos dentro de nós. Somos filhos de Deus, homens de Deus, pessoas que, vindo de Deus, retornam ao coração de Deus, nosso Senhor. Reconhecer as nossas fragilidades na vida é se recompor diante de tudo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Deus espera de nós uma quaresma onde nós nos fazemos novos diante de Deus, não pó caído e decaído, mas pó que se restabelece, que se reergue no transcorrer da vida, através desse amor que Deus propõe a cada um de nós, na reconciliação. O Papa, na mensagem dele para a Quaresma, ele nos coloca 3 pontos que nós devemos ter atenção no transcorrer da nossa caminhada e que sejam pontos, como ele nos pede, em que nós tenhamos atenção. O primeiro é o sentido da escuta. Escutar a palavra na liturgia educa-nos mais e verdadeiramente para a realidade. Entre as muitas vozes que passam pela nossa vida social e pessoal, a Sagrada Escritura torna-nos capazes de reconhecer aquela que surge do sofrimento e da injustiça, para que não fique sem resposta. É a disposição interior do homem à receptividade dessa palavra de Deus, de acolher Deus através da palavra. A palavra de Deus todos os dias deve ser lida, deve ser contemplada, deve ser revista por nós na nossa caminhada. Colocarmos a palavra de Deus na realidade da nossa vida, avaliarmos a nossa vida através da palavra de Deus. Ele nos coloca o jejum e ele nos diz: vos convido a uma forma de abstinência muito concreta e frequentemente muito apreciada, ou seja, a abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo. Comecemos por desarmar a linguagem, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, a falar mal de quem está ausente e não se pode defender, as calúnias. Em vez disso, esforcemo-nos por aprender a medir as palavras, a cultivar a gentileza na família, no nosso grupo de amigos, no nosso trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos, nos meios de comunicação social, nas comunidades cristãs. Assim, muitas palavras de ódio darão lugar às palavras de esperança e de paz. Deixarmos de lado as fofocas, deixarmos de lado a intriga, deixarmos de lado aquilo que vai cada vez mais nos envenenando e envenenando o outro, destruindo o outro, amordaçando muitas vezes o sentido da vida que é concedido ao outro. Quantas e quantas vezes durante o dia nós criticamos os nossos irmãos? Quantas e quantas vezes nós temos dificuldade de olhar aquilo que o outro tem de belo, a riqueza que o outro traz, porque nós queremos olhar somente aquilo que o outro traz como erros, como pecados. Nós temos muitos, não precisamos nos preocupar com os dos outros, nós temos que olhar os nossos na nossa caminhada. E o Papa nos pede para caminhar juntos, no sentido de conversão, de estilo de relações, a qualidade do diálogo, a capacidade de se deixar interpelar pelas realidades e de reconhecer o que realmente orienta o desejo das nossas comunidades. As comunidades devem ser cada vez mais sedentas de justiça e de reconciliação. Reconciliarmos com os nossos irmãos, irmos a um gesto de reconciliação, de perdão com o outro. Que a Quaresma seja esse nosso tempo, que nós saibamos perdoar aqueles que nos magoaram, aqueles que nos machucaram, nos feriram no transcorrer da nossa caminhada, colocando cada um deles no altar de Deus,
para que Deus possa, assim, pela sua bondade, nos conceder um sentido novo de vida. Olhar a Quaresma como um sentido de renascer diante de Deus. Aquele que renasce, aquele que busca a vida, aquele que contempla o que Deus oferece a cada um de nós. Não desprezemos o nosso tempo de Quaresma, não desprezemos a reconciliação de Deus, não desprezemos o amor de Deus, não troquemos o amor de Deus pelas realidades do mundo, não troquemos o amor de Deus por aquilo que o mundo vai nos oferecer. Como diz Padre Antônio Vieira, o pó há de ser caído com aqueles que vivem do pó. Em outro sentido, nós, finalizando, iniciamos também a campanha da fraternidade desse ano. Todos os anos a Igreja no Brasil, num tema, nos leva a refletir. E esse ano o tema para ser refletido é fraternidade e moradia, com o lema, Ele veio morar entre nós. Hoje no Brasil, 26 milhões de famílias moram em situações inadequadas, praticamente 100 milhões de pessoas, dá quase metade da população brasileira, em áreas de risco, sem infraestrutura e sem infraestrutura suficiente. 300 mil pessoas moram na rua, seria metade da população de Ribeirão Preto, mais ou menos, um pouco menos, são moradores de rua. 8,9 milhões de pessoas vivem em área predominantemente de risco hoje. 8,1% da população brasileira vive em favelas, sem a mínima qualidade de vida, sem o mínimo sentido de vida. 55 milhões de pessoas não possuem saneamento básico, vivem sem o saneamento adequado no Brasil. Quase um quarto da população brasileira não tem saneamento básico. Refletir no outro, as condições do outro, olhar pelo outro, saber agradecer aquilo que nós temos também, e a forma com que nós temos, agradecer a Deus, né? E olhar que o nosso irmão não tem nada. Sermos também agentes de justiça para os nossos irmãos, né? Um olhar de justiça a cada um deles. Que esse nosso tempo de Quaresma seja realmente esse tempo da beleza que Ele proporciona, apesar de ser esse tempo de silêncio, de introspecção, de adentrarmos na profundidade do nosso coração, deixarmos Deus. Evitemos festas com som alto, né? Evitemos lugares que não nos levam a nenhum estilo de reflexão, a nenhum encontro com Deus. Sejamos perseverantes em todas essas semanas da Santa Quaresma, para que possamos esse encontro, né? Na palavra, na prática, termos realmente uma bela Quaresma, onde nós nos encontramos com nós mesmos, talvez com o nosso perdido, que ficou no transcorrer da caminhada da nossa vida, talvez com aquela criança de sonhos, de uma fé pura, de uma fé que levava em si essa presença e a beleza de Deus, né? Voltemos um pouquinho, peguemos os pedaços que nós deixamos no caminho, os pedaços de nós mesmos, nos recompomos para diante de Deus, estarmos inteiros para uma vida que Deus oferece a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ficar sentados, fiquem sentados.